Boa noite a todos. Hoje é a segunda vez que eu uso o microfone, né? Ontem foi a grande estreia internacional, mundial, que eu nunca havia falado com microfone. E hoje é a segunda vez. Mas a Gisele disse que é uma alegria. Para mim é um sortilégio estar aqui, né? Juntamente com esses grandes artistas e descendentes, né? Cobra, eu vou conhecer o seu trabalho, vou ter o privilégio também de conhecer, no sentido assim, no ar, né? Que ele vai fazer uma composição, me parece. E eu vou aqui, então, ser o mediador desse grande encontro, né? Entre o Ricardo Otaki, a Tarsila, do Amaral, e o Cobra. Mas antes eu tenho que, em função da ausência do João Cândido Portinari, ele enviou uma carta para a Gisele, e eu vou lê-la para vocês terem uma ideia do comprometimento assumido com esse encontro. Cara Gisele, é com muito pesar que vejo-me obrigado a dizer a você que não poderei participar da Flip Poços este ano. Peço-lhe sinceras desculpas por comunicar-lhe esta minha impossibilidade há apenas alguns dias do evento. Espero que você me perdoe e me dê a oportunidade de participar no ano que vem. Será o ano de aniversário de 40 anos do projeto Portinari. Desejando o máximo sucesso ao festival, quero também agradecer de coração a atenção tão especial que você me dedicou. Com um abraço grato e fraterno e as reiteradas desculpas do João Cândido. Então esse aqui é o envio, não é, muito afetuoso para a nossa querida Gisele. Bom, o meu papel aqui também é de um debutante, mediador. É uma palavra muito, não é? Assim, um tanto quanto comprometida. Mas eu combinei com o Ricardo, com a Tarsilinha e o Cobra, eu vou fazer uma relação rápida. O porquê eu estou aqui sendo professor de teoria literária e literatura brasileira no meio de artistas, né? Então, a relação que eu vou estabelecer aqui para vocês é a seguinte. Em primeiro lugar, eu devo falar do Portinari, né? Do pintor Portinari. Então, qual é a relação que a gente pode estabelecer entre o pintor Portinari e a literatura? A resposta é, ele, durante o seu percurso como pintor, ele também praticava poesia. Há um livro de poemas do Portinari que ele publicou, cujo prefácio foi um poeta muito desinteressante, que foi Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira, como sempre, ele teve a sensibilidade de entender a poesia do Portinari. E aí ele aceitou o convite do Portinari e escreveu esse prefácio. Eu tenho esse livro, são poemas singelos, mas com muita propriedade com relação à poesia. Então nós temos essa ligação muito forte, não é? A título de curiosidade, eu busquei aqui um trecho em que o Bandeira expõe a sua ideia. Não se pode, porém, dizer tudo pelo menos pelos meios plásticos. Havia em Portinari muito que contar de sua infância e de seu povoado, e ultimamente Portinari começou a escrever umas coisas a modo de poemas. Ele chamava-as simplesmente escritos. Vão aqui mais alguns escritos. Diz-me nos bilhetes que acompanham a remessa das suas produções literárias. Então, na verdade, é interessante esse poemário do Portinari e
gostaria que um dia vocês tivessem contato com esse livro de poesia do Portinari. Também devo lembrar a vocês que o Portinari, juntamente com Carlos Drummond de Andrade, fez uma homenagem a Dom Quixote de La Mancha, quando então ilustrou alguns poemas do Drummond com relação ao percurso de Sancho Panza e Quixote. É um livro belíssimo que deveria ser republicado com desenhos, aquarelas do nosso querido Portinari. Então, essa é a relação instantânea que eu posso contar para vocês. Com relação à Tarsila do Amaral, a Tarsila do Amaral é talvez uma das figuras mais proeminentes, não só como pintora, mas articuladora e devota à questão da alteridade cultural. Se eu falar alguma besteira, a Tarsilinha me corrige. Mas a Tarsila do Amaral, ela tinha a audácia de levar cachaça para Paris. Ela fazia umas festas em Paris, porque ela morou em Paris, né, um período. É isso, Tarsilinha? Ela servia feijoada, cachaça e ainda levava um cigarrinho de palha. E todo mundo adorava. Jean Cocteau amava o cigarro de palha. Erik Satie tocava o piano dela. Enfim, dá para imaginar essas reuniões, que privilégio, né? Então, assim, e aí, sem contar com toda essa, vamos dizer assim, audácia no bom sentido, né, mantendo um diálogo muito interessante com a cultura tipicamente brasileira, levando, na época, capital do mundo, né, cultural, etc. E a Tarsila, vocês sabem, a Tarsilinha vai depois comentar, ela também enveredou pela escrita. A Tarsila, ela escreveu crônicas sobre diversos autores, diversos pintores. Stendhal, por exemplo, um grande autor francês, ela fez uma espécie de crônica prefácio, que depois a Cosac Naif republicou no volume. A Tarsila compôs alguns poemas também, não é, Tarsilinha? Compôs alguns poemas extremamente interessantes, não é? E também, não é? E aí vem a minha história aqui com vocês, né? Porque às vezes eu me vejo um peixe fora d'água. E aí nós temos aqui como exemplos dessa sua afinidade com a literatura, não nos esqueçamos do seu relacionamento com Oswald de Andrade, né? Que Mário denominou o casal Tarsivaldi, não é? Tarsivaldi, que é uma coisa muito interessante do Mário de Andrade. E ela também compôs algumas capas, alguns desenhos, né? E eu trouxe para vocês, só a título de curiosidade, acabou de sair pela Companhia das Letras uma edição facsimilar, da primeira edição, né, do primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. E essa capa é da Tarsila, né? Essa capa, segundo o Augusto de Campos, que faz aqui um parecer, é dos livros mais lindos da literatura brasileira. Então, essa aqui é a demonstração de como a Tarsila transitava entre pintura, né, desenho e literatura. E aí nós temos a maravilhosa capa, que foi proibida, de certa forma, né, Tarsilinha? Do livro da poesia Pau Brasil. Foi essa capa aqui, né? Ao invés de dizer Ordem e Progresso, nós temos essa capa nesse formato, nesse tamanho, e essa bandeira legitimamente como uma certa reposição, não é, do jargão, do emblema da bandeira brasileira. Vocês sabem que esse emblema aqui, ele também foi, de certa forma, foi assim, teve uma transgressão, porque qual é o lema da bandeira brasileira? Ordem, progresso e amor. Então, os republicanos não quiseram a palavra amor. Isso está em Comte, viu? Auguste Comte, positivista, ele tinha esse emblema, né,
ordem, progresso e amor. E a Tarsila, como inventiva, ela então criou esta capa para esse livro radical do Oswald de Andrade. Com relação à pintora Tomi Otaki e o Ricardo Otaki, eu também tive o privilégio de ser bibliotecário na biblioteca da Universidade Católica de Santos, na Faculdade de Arquitetura. Eu era bibliotecário nos anos 78, 79 e 80. E o irmão do Ricardo, Rui, era professor lá na instituição. E era uma pessoa gentilíssima, acessível, bondoso, compreendia os nervosismos quando não tinha um livro na biblioteca, que ele precisava de lecionar com aquele livro, né? Sempre de bom humor. Essa era a relação que eu tinha com o Rui Otaki. É claro que era um tratamento muito formal, né? Mas era muito interessante. E com relação a Tomi Otaki, uma grande pintora, né? Nós temos o Instituto Tomi Otaki em São Paulo, é uma maravilha, uma arquitetura arrojadíssima, né? Super contemporânea, né? Devo dizer que o Ricardo, ele é arquiteto, formado pela Universidade de São Paulo e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Mas a relação que a gente pode estabelecer com a Tomi, até onde sei, né, é que o Haroldo de Campos, ele compôs um poema em homenagem a Tomi. Me parece uma fotografia, vamos dizer assim, da compreensibilidade que o nosso querido Haroldo de Campos tinha em relação a Tomi Otaki, não é? Então isso pode ser legitimado com algum parecer do Ricardo, né, que pode falar um pouquinho a respeito dessa amizade, talvez do Haroldo com a Tomi, não sei como é que era a relação, mas eu acredito que havia uma relação muito, ainda que pouca, não sei, aí é uma curiosidade que eu não transito nos bastidores, né? Mas eu acredito que tenha sido muito intensa no sentido dos, talvez, poucos encontros. E o Cobra, como eu falei, para mim é uma novidade não de não conhecer o trabalho dele, mas por tentar incrementar mais no conhecimento que ele pode nos oferecer na noite de hoje. Não sei qual é a relação dele com a poesia, com a literatura, não é? Então ele pode nos dizer depois, tá certo? Eu adoraria você falar um pouquinho sobre isso, né? Então, era mais ou menos o que eu tinha que dizer para vocês nessa introdução, e eu passo a palavra agora para a Tarsilinha, não é? Como dama, tá certo? Então a Tarsilinha, ela vai nos revelar, não é? O que ela tem assim de, vamos dizer, de experiência com a sua tia, não é? Tarsila do Amaral. Muito obrigado, hein? Bom, boa noite primeiro a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou muito honrada de estar aqui nessa mesa com o Eduardo, com o Ricardo, com o professor Sérgio, desculpa. Acabei de te conhecer, desculpa. E estou mais honrada ainda de estar aqui de novo na Fripostos, né? Obrigada, Gisele, pelo convite. E a minha tia, ela tinha realmente uma relação muito estreita com a poesia. Primeiro, ela era uma mulher muito erudita. Ela estudou, desde pequena, ela lia os grandes escritores da época, ela lia toda a literatura mundial. Então, realmente, a relação dela com a literatura era muito, muito íntima mesmo. E aí, depois, imagina, ela casou-se com Oswald de Andrade, aí isso se estreitou mais ainda. E também com a relação dela com o Blaise Cendrars,
o Blaise, na época, era o maior poeta vivo da França. Eles se tornaram grandes amigos também. Ela ilustra alguns livros do Oswaldo, ela ilustra também um livro do Blaise, um livro que ele fez numa viagem pelo Brasil. E foi muito interessante que os desenhos que ela fazia foram inspirando os poemas tanto do Blaise quanto do Oswaldo. Então, era mais do que normal ela ilustrar o livro de poesias Pau Brasil, que Oswaldo escreveu depois dessa viagem, e o livro Fête de Route, contando também essa viagem na visão de uma pessoa de fora, na visão do Blaise Cendrars. A Tarsila também conheceu grandes escritores da época. Ela teve também, como eu contei um pouco para vocês, ela servia feijoada na casa dela, servia caipirinha, cigarro de palha. Então, era muito interessante ela levando o Brasil para Paris naquela época. Isso a gente está falando dos anos 20. Os anos 20 foram anos assim, de uma efervescência cultural enorme. E Paris era o grande centro do mundo, o grande centro cultural do mundo nessa época era Paris. E a minha tia teve o privilégio de conviver não só com pintores, ela era amiga do Picasso, ela teve aulas com Fernand Léger, Brancusi, o escultor, também era um grande amigo, vivia na casa dela, e também com os músicos. Ela também tinha uma relação enorme com a música, ela foi uma grande pianista, podia ter sido até concertista. Ela era amiga de Stravinsky, Erik Satie, enfim, de outros músicos também importantíssimos dessa época, que viviam na casa dela também, e escritores, né? Blaise Cendrars, Jean Cocteau, a Marie Laurence, que era, enfim, também esposa, né? Eu lembro um pouco daquele filme do Woody Allen, O Meia-Noite em Paris, né? Minha tia viveu aquela época, ela era amiga de todas aquelas pessoas, ela conviveu, ela foi naquelas festas que mostravam no filme. Então, isso também teve muita influência na obra dela. A gente tem que lembrar que o Abapuru ela fez para dar de presente para o Oswald de Andrade. Ela queria dar um presente que impressionasse o Oswald de Andrade. Aí ela acaba fazendo uma das obras de arte mais importantes do Brasil. Então, essa relação teve uma influência mútua dela em relação à poesia do Oswald de Andrade e dele também em relação a ela, né? Tarsilinha, eu queria que você falasse, já que você falou dos poetas, amigos da Tarsila em Paris, Jean Cocteau, não é? Todo esse grupo, não é? Que frequentava. Eu gostaria que você falasse daquela, me parece, no ano de 1924, em Belo Horizonte, quando ele então conhece o Carlos Drummond de Andrade, né? E tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, Tarsila Brasil, é isso? Brasil Tarsila. Brasil Tarsila. E é um poema que é fenomenal. Me parece que isso foi composto muito depois, obviamente, mas é um poema que retrata o retrato da Tarsila. Eu vou declamar o finzinho do poema para vocês. Ela conhece o Drummond nessa viagem em 1924. Ele ainda era um garoto, estava começando. Aí ele escreve esse poema belíssimo. Se eu errar ou se eu engasgar, vocês me desculpem, tá? Tarsila, a mais sensível das parisienses, a mais elegante das caipirinhas, a mais sensível das parisienses. Tarsila, nome Brasil, musa radiante. Tarsila, amora amorável do Amaral. Prazer dos olhos meus, onde te encontres, azul e rosa e verde para sempre. Esse é o final do poema. É lindo, né? Esse poema é maravilhoso. Depois vocês podem procurar. Obrigada. Uma ideia que nós vimos ontem, que foi ontem uma homenagem ao Cândido, ele falando da Semana de Arte Moderna, que a semana não foi uma semana, né? Há quem diga que ela transita ainda hoje, apesar de
muito desconhecimento da importância desse evento em São Paulo, no ano de 1922, ele citou, mencionou aquele quadro A Negra. E ele foi muito enfático, observando que a Tarsila, ao pintar a negra, ela exagerou o beiço. O Brasil tem beiço. Foi a expressão utilizada pelo Antônio Cândido nesse depoimento lindo, lindo. Eu fiquei muito emocionado ontem. E aí, eu não sei se você viu o show da Gal Plural, né, estreado em 1990, com direção do Ali Salomão, cujo cenário era qual? A negra. Né? Então, a gente percebe que a Tarsila, ela inspira, né, esses acontecimentos, essas performances. Talvez esse show da Gal tenha sido o mais, dos últimos anos, o mais emblemático dessa questão da negritude, né, do ser negro. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também desse olhar da Tarsila, já que esse ano nós temos 90 anos do Manifesto Antropófago, esse ano completa, e dessa tela que ela presenteou o Oswald. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa aproximação da Tarsila com relação à questão negra. Bom, eu vou falar, primeiro, ela pinta um quadro da negra em 1923, a Semana de Arte Moderna foi em 22. Ela não participou da semana, mas depois ela volta de Paris em junho, a semana ocorreu em fevereiro, ela se integra ao movimento, aí que ela conhece o Oswald de Andrade, eles começam a namorar nessa época, e ela acaba se tornando realmente uma das referências do movimento. E esse quadro da negra foi o primeiro quadro com essa importância, foi o primeiro grande quadro que a minha tia pintou em Paris, no ateliê do Fernand Léger. O Fernand Léger ficou realmente impressionado com o quadro, ele chama todos os alunos para verem o quadro, e a gente já vê a influência do cubismo, aquelas formas geométricas na parte de trás do quadro, só que a presença do elemento negro. Mais tarde eu descubro uma foto que ela fez o quadro da negra a partir dessa pessoa que eram, na época, uma daquelas amas secas, uma daquelas pessoas que provavelmente eram filhas de escravos, que naquela época trabalhavam na casa dela, na casa do pai dela, nas fazendas, na casa do pai dela aqui em São Paulo. E essa foto você vê exatamente aquela boca grande, o nariz, os olhos puxados para cima, é exatamente a feição da negra. Ela está, inclusive, com a mão na mesma posição que ela fez o quadro. A minha tia faz uma grande homenagem, né? Foi a primeira vez que o negro foi colocado numa obra com essa força, com essa presença. Talvez seja a primeira vez que o negro tenha sido realmente, esse assunto da escravidão, dos negros, tenha sido tocado na arte brasileira. A minha tia, ela nunca levantou bandeira, ela não fez esse quadro para levantar nenhum tipo de bandeira, mas realmente hoje é um quadro que é muito discutido, porque realmente foi um quadro pioneiro também nesse sentido. E é muito... você falou desse quadro que está no cenário de um show da Gal. Agora, a minha tia está tendo uma exposição dela no MoMA, em Nova York, Museu de Arte Moderna de Nova York. Estou extremamente honrada, orgulhosa disso. E, recentemente, o Caetano Veloso foi lá dar uma palestra e contar também da influência, principalmente, né, do Abapuru, da antropofagia, na Tropicália. Então, você vê, os reflexos da obra da minha tia chegaram até os anos 60 com a Tropicália. Pois é, mas o que eu fiquei admirado ontem, no depoimento do Antônio Cândido, a veemência quando ele citou esse beiço. Ele foi muito coreográfico nessa afirmação, o beiço. Né? Agora, como você disse aí, é um quadro, talvez pioneiro nessa dimensão do negro, que eu vejo assim, mas a personagem ali,
pintada pela Tarsila, o semblante, ele não chega a ser enfrentativo. Ele não é enfrentativo, mas ele é: estou aqui. Apesar dos meus seios estarem, não é, murchos de tanto leite. Você sabe a história do seio, qual que é? Hã? Sabe a história do seio? Qual Você que é? conta, você, por Quer favor. contar? Né? Eu falo muito, gente, desculpa, não estou deixando ninguém falar aqui. O quadro da negra, não sei se vocês já viram, se lembram, ela põe um seio, a mostra, assim, em primeiro plano, tem o seio da negra, um seio grande. E, infelizmente, é uma história muito triste da história do Brasil, da nossa história. Os negros, os escravos, as escravas, quando engravidavam, elas precisavam continuar trabalhando. Então, elas amarravam pedras nos seios, para os seios realmente se alongarem bastante. Quando elas tinham os filhos, elas amarravam os filhos nas costas, jogavam o seio para trás, para a criança poder mamar e ela continuar na lavoura. Então, é uma história muito forte, muito, né, pesada assim, da história do Brasil, mas que ela coloca já com essa força nesse quadro. Eu diria que é uma antropologia, né, dessa questão da amamentação, do branco, né, dessa questão de escravidão mesmo, né? Tarsilinha, se você concordar um pouquinho comigo agora, vamos pedir para que o Ricardo Otaki... Desculpa, gente, Né? já falei não, que eu não falo é isso. muito. Não é. Você Quero vai... muito agora não, ouvi-los, gente. Você vai continuar, óbvio, por favor, né? Mas eu agora adoraria, e todos nós, né? Adoraria ouvir um pouquinho, eu um pouquinho, vocês um tantão, do Ricardo Otaki, falando um pouquinho da sua experiência como filho da grande pintora Tomi Otaki, né? Como eu falei anteriormente, tem um museu, um instituto Tomi Otaki em São Paulo, é belíssimo, né? Eu vi grandes exposições. Então eu gostaria que o Ricardo nos contasse um pouquinho, né, da sua vivência com a sua mãe, a pintura, se ela tinha hábito de leitura, como é que era então a sua participação enquanto filho, enquanto arquiteto, enquanto, enfim, tudo o que ele puder nos dizer. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer, o convite para estar aqui hoje e agradecer a presença de todos. Eu queria dizer que a minha mãe veio para o Brasil em 1936. Ela nasceu em Japão, lá em Kyoto, né? E veio para cá para passar alguns meses aqui, porque ela tinha um irmão que estava morando aqui. E aí, na hora de voltar para o Japão, ficou impossível de voltar, porque lá na Ásia tinha começado a Guerra do Pacífico. É uma guerra entre o Japão e a China. E com isso, então, os navios que estavam indo para o Japão eram todos navios que já estavam levando suprimentos para a guerra, gente que precisava servir no exército, etc., etc., e gente que não tinha nenhuma ligação com a guerra, como minha mãe, por exemplo, não puderam voltar para o Japão. E ela, então, ficou aqui, e a guerra continuou mais tempo, e ela achou que, então, era hora, não é, de começar a viver aqui no Brasil. E para ela, eu acho que foi uma coisa muito interessante. Ela gostou muito de que isso acontecesse, porque a vida dela no Japão era uma vida muito complicada, porque ela era a filha, né, de uma família que tinha 6 filhos, 5 homens e uma mulher, ela, que era a caçula, né? Ou seja, no Japão de 1920, 30, por aí, o homem era quem dominava tudo, né? E as mulheres eram educadas para serem donas de casa, coisa assim, né? E ela queria ser outra coisa que não dona de casa, né? E então a vinda dela para o Brasil, eu, muito cá entre nós, acho que ela inventou essa viagem para poder estar longe do Japão, né? E eu acho que no que ela chegou aqui e foi voltar,
teve essa guerra lá no Pacífico, né? Ela deve ter achado bom pela segunda vez, né? E aí, aqui ficou ela. E aí ela se casou com meu pai, né? Teve um filho, o Rui, né? Que é arquiteto, e eu, que também me formei em arquitetura, embora eu não seja, como meu irmão, né? um praticante de arquitetura, né? Eu sempre fiz mais design gráfico e sempre trabalhei muito, né, com a questão da política cultural, né? Eu fui várias vezes diretor de museus, diferentes museus, né? Fui secretário da Cultura do Estado de São Paulo, fui secretário municipal do lado de São Paulo do Meio Ambiente, né? Então, com isso, a minha atividade foi muito, né, para esse lado, né, de como dirigente cultural. E aí, então, chegou uma hora que um laboratório brasileiro chamado Haché, que todo mundo acha que é francês, mas é brasileiro. O laboratório Haché resolveu, já tinha crescido muito, né? E resolveu então fazer um grande empreendimento, né, arquitetônico. Pediu para o Rui, meu irmão, fazer o projeto e achou que deveria ter uma parte cultural, porque eles queriam devolver à sociedade da cidade, à população da cidade, aquilo que eles tinham ganho, né, graças a essa população. Então eles fizeram esse empreendimento, né, e possibilitando que se tivesse um centro cultural, né, nesse empreendimento aí. E aí foi feito esse centro cultural como está hoje, né, onde tem espaços para exposições, espaço para teatros, tem espaços para um pequeno centro de convenções, né? E isso aí, então, foi uma coisa que eles fizeram e chamaram o Rui e falaram assim: olha, Rui, e a gente gostaria que isso aí tivesse o nome da Dona Tomi, porque eles conheciam a Dona Tomi, né, desde que eram adolescentes, né? E então a gente gostaria que tivesse o nome dela, tal, e que o outro filho dela fosse o diretor, que era eu, né? E como eu já tinha sido diretor em vários museus, em várias instituições, então me chamaram para ser diretor daí, né? Então eu fui dirigir esse centro cultural, né, que era um centro cultural basicamente de artes plásticas, né? Aí a minha mãe chegava e falou o seguinte no começo: olha, apesar de levar o meu nome, não é para ser um espaço para ter minhas obras, né, o tempo todo. Não, pode de vez em quando ter exposições minhas, assim, mas é importante, né, que a gente mostre a arte brasileira, né? A arte brasileira, a arte internacional, né? E isso aí que eu acho que era importante a gente mostrar, ou seja, a arte das outras pessoas. E ele então e falava assim: olha, e antes de tudo, você precisa tratar muito bem os artistas, né? Isso aí era uma coisa sagrada para ela, né? E isso aí então fez com que se definisse, né, o que esse centro cultural deveria fazer, esse Instituto Tomi-Otaki deveria fazer. E desde então nós estamos fazendo um trabalho mais ou menos nesse sentido, né? E nós fizemos também uma coisa que era estabelecer inicialmente, nos primeiros anos, um período que fosse do pós-Segunda Guerra Mundial, que então pegava basicamente a questão do abstracionismo, né, a questão da arte pop, a questão da arte conceitual, etc., né? E a questão anterior, eu sempre achei que não era uma questão muito fácil, né, de realizar essas exposições, inclusive porque essas obras aí já estavam em mãos, né, de colecionadores, né,
Então ficava muito difícil, né, de você recolher essas obras para fazer as exposições. Tarsilinha que o diga, né? Para fazer uma exposição como essa de Nova York, eu sei a dificuldade que é, né, de juntar essas obras, né, de colecionadores particulares e de museus, né? Juntar tudo isso e mandar para Nova York, né? Quer dizer, é uma dificuldade brutal, né? E então a gente evitou de ter uma abrangência até essa época, antes da Segunda Guerra Mundial. E essa é a razão pela qual, por exemplo, a gente nunca fez uma exposição exclusiva, né, da Tarsila, e nunca fez uma exposição do Candinho, do Portinari, né, que ele era conhecido por Candinho, né? Claro. Então, e do Portinari. E ambos, mais ou menos, dois grandes artistas do século XX, né? Pelo menos da primeira metade do século XX, assim, sem dúvida eram os grandes artistas, né? E são dois dos artistas, né, desse período que o grande público brasileiro conhece pelo nome, né? Fala assim, Portinari, todo mundo já ouviu falar em Portinari. Fala em Tarsila, todo mundo já ouviu falar em Tarsila. Então a gente achou que deveria ser os artistas, né, do pós-guerra, ou seja, da segunda metade do século XX, né? E nós fizemos então uma coisa como essa, não é? E a partir de um certo ponto nós começamos a fazer algumas exposições que tivesse obras desses artistas do começo do século, né? Então, obras da Tarsila, por exemplo, nós já expusemos lá os operários, né? Já expusemos, tem mais uma obra na exposição das mulheres que eu esqueci qual foi, e uma agora que está A feira. a feira, né? Que é seu quadro, não é? Não, Não é seu infelizmente quadro? não. Eu pensei que fosse dela. E então foram 3 quadros da Tarsila que a gente expôs lá, não é? E do Portinari já expusemos só 2 quadros, inclusive um agora que é do trabalhador, né, do trabalhador da agricultura, né, que está exposto agora. Então, eu queria citar esses 2 artistas, né, porque eles estariam aqui ambos, né, e são 2 artistas da maior importância, né, da história da arte brasileira, né, e particularmente no primeiro período do século XX, né, realmente são os grandes artistas, né. E a Tomi, ela sempre foi uma pessoa muito reservada, não é? Uma pessoa muito, como diz o Paulo Herkenhoff, no último livro que você recebeu outro dia. Sim. Então ele fala que a Tomi é uma artista muito silenciosa, né? E silenciosa porque ela realmente fala muito pouco, né? E ela tem posições muito fortes, né, em relação à arte e tudo, mas ela fala muito pouco. E por exemplo, dessas figuras todas que a Tarsilinha falou, ela só conheceu um que ela não citou, que foi o Osório César, né? O Osório César, né? Que Foi namorado da Tarsila. Isso mesmo. E foi importante, né, na época do Pau-Brasil, né? Não, no social. No social, E, inclusive porque o Osório César era membro ativo do Partidão, né? Partido Comunista, né? E então deve ter atazanado, né? Minha tia foi presa. Ela participou de algumas reuniões do Partido Comunista. Ele consegue uma exposição dela em Moscou. Ela foi expor em Moscou, depois participou de reuniões do Partido Comunista. Isso era na época de Getúlio Vargas. Aí diz que ela ficou 1 mês presa. Depois que ela ficou presa, ela terminou o namoro com Osório César e nunca mais quis saber de política. Mas o grande fruto disso é a obra Operários, né? Isso mesmo, é a obra Operários, exatamente. Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta assim, com relação à pintura, ou alguns quadros, algumas telas da Tomi. Na minha percepção, como leigo, né, não sou especialista em pintura, eu observo assim, como você disse,
uma certa generosidade com a cor, né? Existem telas assim, existe aquela cor, né? Mas existe também uma, vamos dizer assim, um silêncio, como você também disse, com relação a essa cor, a essa generosidade com a cor, sobretudo, mas também existe esse silêncio que eu acho que, na minha compreensão, é devido a essa questão oriental, essa questão do silêncio, de não extravasar. E toda vez que eu me deparo com uma tela da Tomi, eu vejo esse fluxo generoso aliado a esse silêncio que permite ao espectador ver, né, essa condução do Zen, do Oriente. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão da pintura, né, da Tomi, e como ela, por exemplo, como é que você observava a sua mãe pintando, como é que se dava essa relação, você, o seu irmão, com relação à pintora Tomi Otaki? Bom, ela começou a pintar em 51, 52, quando ela já tinha 40 anos, tinha 39 anos, né? E antes disso ela desenhava muito bem, assim, né? E aprendeu a desenhar na escola, no Japão, né? E como todo japonês, né, que aprende, né, a desenhar na escola, ela aprendeu a desenhar na escola e desenhava mais ou menos bem. E quando ela começou a pintar, realmente ela já era uma pessoa adulta, muito adulta já, né? Já com 40 anos. E isso aí significa também que ela sempre, quando ela começou a pintar, ela já tinha uma formação pessoal muito forte, né? E isso aí então fez com que a trajetória dela fosse muito rápida, né? Quando ela tinha 50 anos, ela já era muito conhecida, né, no Brasil como uma artista abstrata, não é? Que o pessoal gostava muito, tal, né? E então aí era a época que havia já o concretismo e o neoconcretismo, né? Já apareciam a todo vapor, e foi nessa época então que ela ficou muito procurada, não é, pelos artistas, principalmente neoconcretos, né? Porque eles viam na Tomi, né, a artista não geométrica que tinha os mesmos princípios, né, do neoconcretismo, né? Então isso aí era uma coisa que fazia com que, por exemplo, Hélio Oiticica estava sempre lá, não é? Willis de Castro sempre lá, e Mário Pedrosa, né? O nosso grande crítico, né? Mário Pedrosa também estava sempre lá. Então isso aí fez com que ela se tornasse muito procurada, né, pela classe artística, né, de um certo jeito, mas ela se considerava de outro jeito, né? E esse pessoal desse outro jeito também procurava muito por ela, né? E ela não sabe como que o público em geral, dentro e fora das artes, reconheciam nela, não é, uma artista interessante. Ela andava na rua, todo mundo vinha cumprimentá-la, ô Tomi, como é que vai e tal, né? Naquele tempo não tinha máquina fotográfica de telefone, então ninguém tirava essas fotos aí, né? Mas eu tenho certeza que se tivesse, todo mundo teria tirado, né? Então ela ia em rua, na rua, por exemplo, ela não podia sair para fazer compras, por exemplo, né? Que todo mundo era muito assediada, né? E então no exterior, ela ia para o exterior, o pessoal ia falar com ela, né? E como é que era, assim, por exemplo, a tua relação com
porque eu fico sempre imaginando qual é o procedimento de um filho com relação à mãe, né? Em caso com a pintora Tomi. Como é que se dava? Você ficava admirado quando ela pintava, se aproximava, ela pedia opiniões? Olha, ela até conversava sobre Sim. a arte, né? Sobre arte, assim, conversava. Não era uma coisa muito frequente, assim, mas conversava, né? Sim. Agora, na época que ela começou a pintar, o meu irmão, por exemplo,